Sabe aquela sensação quando um aplicativo simplesmente voa e outro parece que está se arrastando? O que será que está por trás disso? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Os segredos por trás de um código que é realmente rápido. Olha só o nosso roteiro. A gente vai partir de um problema que parece bem simples, ver duas maneiras de resolver, comparar o resultado, que é bem chocante, e fechar com uma lei fundamental da computação. Beleza, então, vamos começar com o nosso desafio. E assim, de primeira ele parece bem tranquilo, mas como dizem, as aparências enganam. A pergunta é essa: dada uma lista de números, como encontrar os trios que somam zero? Esse é o famoso problema threesome. É um clássico, sabe? Um daqueles exercícios ótimos para entender o que faz um código ser rápido ou lento. Então, qual seria o primeiro jeito que vem à cabeça para resolver isso? Bom, provavelmente o mais óbvio, né? A abordagem que a gente chama de força bruta, que é basicamente testar tudo. É bem direto ao ponto. A gente pega o primeiro número, depois pega um segundo, aí um terceiro, soma os três e vê se dá zero. E depois, repete, de novo e de novo para todas as combinações possíveis. Pensa num chaveiro com milhares de chaves e ter que testar uma por uma para abrir uma porta. É basicamente isso. E é aqui que a coisa começa a complicar. Porque para uma lista com, sei lá, 10 números, beleza. Mas e com 1.000, 1 milhão? O número de combinações que a gente precisa checar não só aumenta, ele explode. O crescimento é absurdo. Mas, e se tiver um jeito mais inteligente? É o que a gente vai ver agora. Uma abordagem mais elegante que mostra como um pouquinho de preparação pode mudar completamente o jogo. Então, de um lado, a força bruta, sair testando tudo de qualquer jeito. Do outro, uma ideia diferente. E se, antes de mais nada, a gente simplesmente organizasse a lista? Ordenar todos os números do menor para o maior. Esse é o passo que faz toda a diferença. Pode parecer um passo extra, mas é a chave de tudo, porque com os dados todos em ordem, a busca fica muito mais inteligente. A gente consegue eliminar milhões de verificações que seriam inúteis. Em vez de testar na sorte, a gente passa a procurar com uma estratégia. Ok, mas o quão mais rápido é esse jeito inteligente? Será que a diferença é tão grande assim? Bom, os números falam por si, e eles são bem dramáticos. Dá uma olhada nessa tabela. Com 250 itens, a força bruta já é lenta. Com 500, muito mais lenta. Com 8.000, já se torna praticamente impossível de usar. Agora, olha a coluna do método inteligente. O tempo aumenta, claro, mas de uma forma muito mais suave. Ele continua rápido, gerenciável. A diferença de desempenho só aumenta. E esse gráfico aqui deixa isso ainda mais claro. É gritante. Para 8.000 números, o tempo da força bruta é essa barra gigante. E o do método inteligente? É aquela barrinha ali embaixo, quase invisível. Não é uma diferença pequena, gente. É um abismo. E se a gente pensar numa escala maior ainda? Uma lista com 1 milhão de itens. A diferença chega a ser 50.000 vezes mais rápido. 50.000! É a diferença entre esperar alguns segundos e esperar dias, talvez semanas. Para a gente conseguir falar sobre isso de uma forma mais técnica, digamos assim, existe uma coisa chamada notação Big O. É basicamente um jeito padronizado de descrever o quão rápido o tempo de execução de um algoritmo piora conforme a quantidade de dados aumenta. É como uma etiqueta que diz, olha, esse aqui fica lento nesse ritmo. No nosso caso, a força bruta tem uma taxa de crescimento que a gente chama de O de n ao cubo, ou n ao cubo. É um crescimento explosivo. Já o método inteligente é O de n ao quadrado log n. A performance dele também piora com mais dados, mas de um jeito muito mais suave, muito mais controlado. É uma curva bem mais amigável. E o mais legal é que essa ideia toda não vale só para esse nosso probleminha dos números. Não mesmo. Isso é, na verdade, um princípio fundamental, uma lei universal da computação que está por trás de praticamente tudo que a gente usa hoje. É essa busca por eficiência que está em todo lugar, seja para encontrar um valor duplicado num arquivo gigante, para juntar duas listas que já estão ordenadas, ou nos algoritmos que são o coração da computação, como merge sort, quicksort e até na busca binária que torna as pesquisas de dados tão rápidas. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. A diferença entre um bom algoritmo e um ruim não são segundos. É a diferença entre 1 segundo e uma década. E é exatamente isso. Escolher o jeito certo de resolver um problema não é um mero detalhe de otimização. É o que define se algo é viável ou simplesmente impossível de se fazer. Então, da próxima vez que um programa ou um site parecer lento, vale a pena pensar.
Que ineficiência pode estar escondida ali por trás? A grande lição aqui é que velocidade em software raramente é mágica. É ciência. É o resultado de uma escolha inteligente, de um algoritmo eficiente trabalhando nos bastidores para fazer tudo acontecer.